Bem-vindo ao Fala aí, doutor. Eu sou a jornalista Daiana Pasquim e hoje eu estou recebendo aqui a médica dermatologista, a doutora Daniela Siqueira. Muito bem-vinda. Obrigada, Dai. Ela que é membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Hoje o assunto é sol, né? Envelhecimento da pele. Ou melhor, vamos falar que é cuidados da pele, né, doutora? Isso, fica melhor, né? Porque, na verdade, a gente sabe, né, que todo mundo que tá vivo um dia vai envelhecer, né? Verdade. Mas existe algumas formas da gente envelhecer melhor, né? Da Isso. gente viver melhor, vamos dizer assim, né? E o trabalho que você faz tem a ver com aquele sonho que surgiu na menina que quis ser médica um dia. Então, eu queria primeiro conhecer a sua história, sabe? Eu sei que você é de Santa Catarina e que agora está aqui, né? No universo do sudoeste do Paraná. Sim. Mas então, como que foi a medicina, esse princípio, assim, esse sonho que nasceu em você, né? E esses estudos todos que você desenvolveu até ser essa médica dermatologista hoje? Então, a trajetória de ser médica, a gente sabe que é uma trajetória longa, que não é fácil. Mas surge sempre de um sonho, né? E pra mim, na época, foi um sonho mesmo, porque não tinha nenhum médico na família, e foi um desejo que surgiu em mim de trabalhar com pessoas, de conhecer o corpo humano, de tratar esse universo que é o corpo, que é a medicina, que é essa... quase que mais que uma profissão, é uma arte, né? E na época... eu me encantei tanto com tudo isso que fui atrás disso e foi uma caminhada difícil, uma trajetória difícil, mas valeu a pena demais, né? E eu tive na época muita persistência, porque claro que todo mundo que traça um objetivo tem dificuldades no seu percurso, muito mais na época, eu acho que hoje ainda é um curso dos mais concorridos, né, e talvez a minha formação na época não era tão boa, mas tive que correr atrás. E eu acho que foi ali que eu aprendi a traçar um objetivo e ir até o fim para conseguir aquilo que eu queria. Então, me deu ferramentas para isso. Você é uma pessoa que gosta de estudar, né, doutora Daniela? Gosto. Que bom. Gosto, tenho prazer nisso, sabe? Aham. E eu acho que eu aprendi isso no cursinho, e indo atrás disso mesmo. Você sabe que nós duas somos filhas da UFSC, que eu também estudei na que UFSC. Ai, a UFSC é bom demais, né? É maravilhosa, né? Parece uma cidade, né? Verdade. É um universo incrível lá dentro. Nossa. Mas, de fato, a concorrência para a medicina é imensa. E a escolha por dermato foi no decorrer, né? Você mesmo, na verdade, falou que foi a dermatologia que escolheu você, né? Verdade. Porque, assim, junto com o sonho da medicina, eu acho que veio aquele desejo, sabe? Quando tu vê um filme, salvar vidas, e uma parada cardíaca, e aquele cenário todo de medicina que encanta, assim, né? Pra mim, pelo menos na época, me encantava muito. E eu me via fazendo aquilo. Só que aí, quando eu me formei, eu comecei a trabalhar em plantão, eu tinha medo de emergência, e sabe? Eu e meu marido, a gente era dupla de plantão. E aí, ele sempre atendia o pega pra capar mesmo, ele fazia a reanimação, e eu ficava mais atendendo consulta mais normalzinha, dor de garganta e tal. E aí que eu vi que talvez eu criei uma expectativa que eu achava bonito, mas que não combinava com o meu perfil, né? O meu perfil era outro, o meu perfil já é de um atendimento mais tranquila, não tanto em situação que tu precisa tomar decisão rápida, justamente, aquela confusão de emergência, assim, eu vi que não era meu perfil, e ao longo do tempo, tudo isso foi me levando pra dermatologia, que hoje eu vejo que é a minha cara, mas que na época eu não enxergava desse jeito. Nossa, incrível. Então... E as pessoas, elas precisam ficar... Eu tô empolgadíssima com a nossa conversa hoje, porque a gente vai falar do maior órgão do corpo humano, que é a pele, e muitas vezes as pessoas não se dão conta disso, né? Sim. Qual é o nível de entendimento disso que você percebe nas pessoas quando chegam assim no teu consultório? Putz, você tá falando de um órgão, né? Sim, verdade. Eu acho que, às vezes, as pessoas vêm com uma mentalidade muito simplista em relação à pele, sabe? É só uma manchinha, só uma feridinha, né? E a gente vê, quando a gente começa a estudar a dermatologia, a gente vê a complexidade de tudo isso. A gente percebe que até quem não estuda a pele, médico geral, tem um conhecimento bem restrito, né? Adoro uma troque, nessas pomadinhas que resolve um pouco de tudo. Tem alguma resistência com troque? Eu já usei, hein? Todas essas pomadinhas que são uma combinação, que tu meio que trata fungo, trata dermatite, trata tudo na mesma pomada, tal, enfim. E aí depois que não melhora com tudo isso, acaba vindo pro dermatologista e a gente vê que a gama de doenças de pele é muito maior do que o que a gente pensa, né? Então a pele é um órgão incrível, fantástico,
que ele reflete aquilo que a gente viveu desde a nossa infância, o próprio sol, a repercussão que o sol tem na nossa pele é lá da infância, não tem como a gente zerar o sol que a gente tomou lá naquela época. Então, assim, tudo que a gente viveu na nossa pele repercute durante a nossa vida toda, né? Nossa. Câncer de pele, manchas, tudo isso, rugas, acaba repercutindo por conta dos hábitos que a gente tem ao longo da vida. Então, Nossa, é um órgão super fantástico mesmo profundo. que reflete tudo isso. O que a gente pode notar, assim, de sinal, então, dos reflexos da infância, tá? Eu tô lá olhando para as minhas mãos e a gente, inclusive, tem uma historinha, né? Que as mãos, elas demonstram a idade que a pessoa tem, né? Verdade. Tem que cuidar das mãos. Verdade. Porque assim como o rosto, né? A mão acaba ficando exposta Aham. os 12 meses do ano, né? E aí acaba tomando mais sol. E o que a gente percebe? Então, assim, aquele paciente que tem pele clara, olhos claros, que tomou mais sol ao longo da vida, de repente trabalhou na lavoura, esse paciente é um forte candidato a ter câncer de pele, né? E onde que ele vai ter câncer de pele? Nas regiões que são fotoexpostas. Dificilmente acontece um câncer de pele em região fotoprotegida. Então, a gente vê a influência do fototipo, né? Que é a cor da pele, do hábito de vida, que é o tomar sol, e o quanto tudo isso reflete ao longo da vida, né? Se vai ter câncer de pele ou não. Quer dizer, existe um fator genético envolvido, mas sem dúvida o fator mais importante para a formação do câncer de pele é o sol, né? E aí, o que mais, né? Que tu tava falando em relação aos efeitos do sol. Essas manchas que são as melanoses solares, que são umas manchinhas escurecidas que começam a aparecer nas mãos. Podem aparecer no rosto também, pescoço. A gente vê sempre a região da nuca, que é uma região que a gente quase não protege, né? É uma região que tem sinais de envelhecimento precoce, geralmente a gente consegue identificar. Então, nuca tudo isso, de homem, normalmente, fica muito exposta, né? Nuca de homem. Uhum. A mulher se preocupa mais com o pescoço, né? O envelhecimento do pescoço. Uhum. Agora, o homem, na verdade, ele não tá muito preocupado com a nuca, mas se você começar a reparar as nucas dos homens, você vai ver, de fato, que tem, né, essa característica da pele tá... Até diria que até mais grossa, não sei. É verdade. Eu queria que você falasse dos tipos de pele, sabe? Eu acho que uma vez, em outros episódios, um doutor falou, né, que conforme o procedimento, se a pele é mais grossa ou mais fina, influencia, né? E daí eu fiquei encucada com aquilo de pele grossa, pele fina. Enfim, quais são os tipos de pele, assim, pra gente entender? E quem tá em casa ouvindo, assistindo, tentar, assim, entender que pele ela tem. Então, assim, pele fina e grossa depende um pouco da quantidade de sol que a pessoa tomou. Então, assim, tem um tipo de pele dessa região da nuca que é bem característica, que a gente chama de cutis rhomboidalis, que é um tipo de pele mais grossa que tem um engrossamento do colágeno, sabe? As fibras colágenas ficam de uma forma que deixa a pele mais endurecida mesmo, mais espessa, fica com aquele aspecto de casca de laranja, sabe? Toda furadinha. Isso é um grau de envelhecimento e de exposição solar ao longo do tempo que leva à formação dessa pele, que fica mais grossa mesmo. Pele mais jovem, pele de bebê, acaba sendo uma pele mais fina, né? Outro tipo determinante de pele também, que a gente classifica, são de acordo com os fototipos, né? Então, fototipos mais baixos, que são aquelas peles muito brancas, pessoas ruivas, loiras, que têm olhos claros, têm uma pele mais propensa a câncer de pele, a manchas, e aquelas peles de fototipo mais alto, que são as peles mais morenas, que bronzeiam com mais facilidade. Essas peles tem uma certa proteção da melanina, e a melanina acaba levando também uma proteção maior de câncer de pele, e é uma pele que envelhece de certa forma mais devagar. E isso também diminui a chance de câncer de pele, o fato de ter uma pele mais morena. Agora vamos fazer um comparativo aqui. Uma pessoa de pele mais morena, que nunca usa protetor solar, e uma pessoa de pele clarinha, que tem o hábito de usar todos os dias. Essas peles vão envelhecer diferente ou elas tendem a se equiparar com essa diferença genética? Vão envelhecer diferentes, porque eu acho que o efeito do sol, ele é decisivo também, sabe? Quer dizer, existe a proteção da melanina naquele que tem um pouco mais de melanina pelo fototipo, mas a exposição solar frequente vai fazer essa pele envelhecer mais rápido. E a fotoproteção da branquinha vai fazer ela envelhecer melhor. Muito bom. Então vamos falar de protetor solar. Eu acho que é importantíssimo a gente trazer esse assunto aqui. A gente vê, por exemplo,
uma infinidade gigantesca de marcas no mercado, de fator de proteção. Então, você, como médica dermatologista, indica a partir de que fator, por exemplo, para rosto, dependendo do tom da pele, e para corpo, assim, o que deveria ser lei, assim? Acho que, no mínimo, fator de proteção 30. Tá? Houve um mito aí há um tempo de que o fator de proteção não influencia tanto. Fator 90 não faz diferença, mas faz. Por quê? Porque lá no estudo em que a gente verifica se o fator de proteção influencia ou não influencia, se a quantidade que se usa no estudo de protetor é grande, não é a quantidade que a gente costuma passar no dia a dia, porque ficaria muito pegajoso, é um pouco inviável usar a quantidade que seria adequada. Já que a gente não usa a quantidade adequada de protetor, então a gente investir num protetor com um fator de proteção mais alto, vale a pena. Vale a pena sim. E aí a gente acaba escolhendo o protetor pelo tipo de pele, se é uma pele mais oleosa, a gente acaba escolhendo pela cosmética, né? Porque assim, não adianta eu indicar um super protetor, fator 90, que é super oleoso e a pessoa não vai usar. Então, um protetor bom mesmo é aquele que o paciente consegue usar todo dia, né? Se vai ter um acabamento mais seco, um toque mais suave, a chance do paciente usar todo dia é muito maior. Então, é isso que a gente vai indicar. Mas o ideal é fator 30, se for um paciente muito branquinho, 50 para cima. Interessante. E quando você fala em quantidade, tem como a gente mensurar, tipo, uma moeda? Qual que é a quantidade, por exemplo, para um rosto? Assim, então, quanto que deveria ser aplicado todo dia? Se fala, né, uma quantidade adequada em torno de uma colher de chá para o rosto. Ou então, a regrinha dos 3 dedos. Colocar 3 linguicinhas aqui. E daí espalhar bastante, né? tudo. É bastante, só pro rosto, vai bastante pro quantidade. Também, vai pro colo. Dá uma espalhada geral. E aí a gente vê, meu protetor durou um tempão, durou 4 meses. Não usou. Aí chega lá, você puxa a orelha. Verdade. E a pessoa que ela tá em tratamento de pele, o protetor é fundamental. Nunca pode abrir mão mesmo. Verdade. Na verdade, assim, eu sempre enfatizo isso no consultório com meus pacientes, que o protetor, ele deve se transformar num hábito. Porque hoje, por exemplo, tá um dia mais nublado, mais chuvoso. Dá até uma preguiça de passar o protetor, né? Mas nesse dia nublado e chuvoso, a radiação solar, ela é só 20% menor do que num dia ensolarado. Então, a gente se engana achando que nesses dias a gente não vai tomar tanta radiação, mas a radiação, ela é um pouco menor só. E inverno, verão, a radiação vai ser a mesma. Então, é bem importante a gente adquirir esse hábito. Porque e quando começa a usar? Porque, por exemplo, você tem 2 filhas lindas. A Beatriz de 5 e a Lavínia de 3. Sim. Eu tenho a Aurora de 4. As nossas meninas, quando que elas vão começar a ter o hábito de passar todos os dias? Todo dia o protetor. Porque em criança, assim, quando a gente vai levar num parquinho, a gente vai expor, a gente passa, né? Mas, no geral, a gente não fica lambuzando a criança todo dia, Verdade. Né? Então, e isso também é um desafio, né? Já deveria usar todo dia? Deveria. No rosto também? No rosto? Tudo? Pele exposta, sabe? Tá. O algodão, a roupa protege. O algodão já tem fator de proteção, então a gente já considera uma proteção. Agora sim, eu vou te ser bem sincera, eu acabo não usando todo dia nas meninas, a não ser que a gente vá sair. O que eu gosto muito para criança é protetor em bastão, que eu acho que é mais prático, né? A gente sabe como é que é a vida de mãe. Essa época aí que teve aí um surto de mosquito da dengue, a gente tinha que passar repelente, aí no fim não sabia se passava repelente, protetor, então eu acabo não usando tanto. O que eu priorizo? A hora que vai pra escola, passar no rosto. Acho que tá de bom tamanho, sabe? Ótimo. A não ser assim, vai sair pro parquinho e tal, mas se elas estão dentro de casa, eu acabo não passando. Mas antes de ir pra escola, eu acho que uma vez ao dia, nesse ritmo, estaria bem indicado. Agora sim, praia, piscina, é importantíssimo. A radiação, depois das 10 e antes das 4, é a mais cancerígena. Ela tem alto índice de radiação ultravioleta do tipo B, que é a mais cancerígena, e que repercute na vida adulta da criança. Então, assim, o que a gente vê, às vezes? Essas crianças que ficam expostas na piscina, durante o verão, naquela radiação, que é super cancerígena, às vezes passa uma vez e fica na água o dia inteiro, volta toda vermelha para casa. E aí, esse tipo de sol esporádico e nos piores horários na infância são o maior fator de risco para melanoma na vida adulta, que é um tipo de câncer de pele mais agressivo, né? Então, é isso que é o mais importante, da gente ter
tentar proteger as crianças nesse período. E é bem esse tipo de radiação, intermitente, né? Aquela criança que só no verão toma aquele queimão de vez em quando, e aí fica vermelhona, descasca. Lá na vida adulta, ela vai ter um fator de risco maior para melanoma, que é o câncer de pele que a gente tem mais medo, assim, que ele tem uma evolução mais rápida, ele pode metastatizar, então essa é a grande preocupação, sabe? Interessante. E eu apliquei o protetor, quantas horas de fato eu tô protegida? Então, depende da sudorese. Sem água, assim. Sem água. Normal, apliquei pra viver, assim. Sim. O que eu recomendo no consultório, que eu acho que é praticável no dia a dia? Aplicar de manhã antes de sair e ao meio-dia. Pronto. Para as mulheres, eu gosto muito de indicar protetor solar em pó, porque eu acho ele fácil de reaplicar. Então, tu tá lá no teu dia a dia. Nunca vi. Tem algumas marcas bem interessantes, sabe? Que eu gosto bastante de indicar. Porque aí, tu tá ali no dia a dia. A maioria das mulheres brasileiras tem pele mais oleosa. Aplicou o protetor... Porque no meio do dia, a oleosidade da pele vai vindo, né? Vai vindo. Você levanta de manhã ali, se organiza, passa uma maquiagenzinha pra ir trabalhar. Meio-dia já tem ali a oleosidade. Faz o quê? Vai aplicar protetor, vira o quê? Vai melar o rosto de novo. Nossa. Já tá com maquiagem no rosto. Não há quem tenha paciência. É verdade. Então, esse em pó, ele matiza também, além de... Sim. Nossa. Ele tem essa ação matificadora do rosto. Muito bom. A proteção dele é bem boa. Então, tu pode, por exemplo, de manhã, já usa ele como um complemento da maquiagem. Ele já vai reforçar a proteção solar também. E aí, ao meio-dia, mais uma camadinha do pó. Fica excelente. Ótima proteção. Nossa, muito bom mesmo. Usar só ele pra reaplicar. Tá, mas doutora, não vamos falar que o sol é só vilão, né? Sim, porque verdade. também a gente precisa do sol para viver e para ter saúde. Sim. Então, até que nível é saudável me expor ao sol? Aí que tá. O sol, existem alguns estudos que mostram que ele tem uma ação até antidepressiva. Nossa. Então, assim, eu não gosto de ver o sol só como vilão. Eu acho que ele é importantíssimo para uma série de funções do nosso corpo. A própria absorção da vitamina D depende do sol, por mais que a gente se exponha pouco, essa vitamina D ela precisa da ativação solar para ser absorvida. Os estudos mostram que aquele pouquinho que a gente absorve nas mãos, no rosto, mesmo com protetor solar, vai ajudar na fabricação da vitamina D no nosso organismo. E esses passeios com proteção, em sol que não é tão ruim, né, que é antes das 10, depois das 4, é super saudável, então isso deve ser mantido. E a absorção, e enfatizar, né, que a absorção da vitamina D, ela é possível dessa forma. Às vezes a gente vê algumas recomendações de alguns colegas ortopedistas até, para expor as palmas e as plantas no horário do meio-dia. Isso então, assim, é bom? isso é extremamente desaconselhável. Porque o meio-dia é um período em que a radiação é muito intensa, como a gente conversou, né? A radiação do tipo B. E a gente desaconselha esse tipo de comportamento. Ainda mais... Porque fica um pouco inviável também tu ficar lá com a palma e planta exposta. Não, e eu ainda acho assim que a sola do pé ela queima muito rápido, né? Você não aguenta ficar pisando em algo muito quente, por exemplo, na areia da praia ou numa calçada descalço. Justo. Né? Eu acho que a tolerância da mão é maior, não é? A impressão. E até assim, a vida das pessoas é tão corrida, né? Agora me fala, quem que hoje em dia tem tempo de ficar lá? Né? Ao meio-dia, parar lá, achar uma janela. Mas seria uma porta de entrada de vitamina D. Se eu fizer isso antes das 10 da manhã, é bom. É bom, mas assim, não precisa ser nada forçado. Um passeio que tu dê, ou aquele... Passear assim. Mas não necessariamente nas palmas, sabe? Qualquer local do corpo que tu saia pra almoçar e voltar, esse solzinho que tu tomar mesmo com protetor, tu vai adquirir tua vitamina D. Então, muito bom. Já é suficiente, é isso que os estudos mostram. E ainda falando das meninas, já que a gente tocou no assunto, foi tão legal, né? Aqui a gente, né? Aquela menina que não se protegeu na infância, como você falou, a pele registra tudo, né? Tá ficando tudo ali, é como se fosse o meu código de barras exposto, né? Então, você tá chipado olhando pra sua pele, você já... Então, assim, vem a melasma quando engravida. Né? E a melasma é algo que incomoda muito as mulheres. Sim, verdade. Aí ela engravida e ela começa a surgir as melasmas e ela, meu Deus, eu vou passar protetor solar. Adianta passar por cima depois que já saiu, ajuda a retroceder, dar uma freada no quadro. Como lidar com a melasma? Ajuda sim. O melasma, ele é uma mancha que ele é considerado uma inflamação também. Então, tudo que aquece, tudo que inflama o rosto
cicatriza com mancha. Então, assim, o melasma vai além do sol, vai além da exposição solar e vai além da gravidez. Tem mulher que nunca engravidou que tem melasma. A gente sabe que os anticoncepcionais podem piorar o melasma. Sem dúvida, o protetor é a parte mais importante para tratar o melasma. Não tem como tratar estando exposta. A gente sabe também que os protetores com cor, eles têm uma ação mais interessante para quem tem melasma, porque faz um bloqueio daquela radiação física do infravermelho, que a gente já sabe que também piora melasma. Então, assim, coisas que pioram melasma: secador de cabelo, entrar no carro quente, tudo que possa aquecer o rosto. Outro hábito bem interessante que eu vejo as pacientes falarem no consultório... Aquecedor, então, também no inverno. Também. Né? O aquecedor, tipo banho com aquecedor. Tudo direto no rosto, tudo que aquece o rosto. Então, assim, claro, bom senso. Tem coisa que não tem como evitar. Que aí, paciência, Você ia contar uma né? coisa, eu te interrompi. As pacientes contam? Pacientes que têm melasma falam: doutora, mas eu usei chapéu, protegi o rosto, tomei sol na perna. Não adianta, vai piorar o melasma. Por quê? Expor a perna ao sol, toda vez que a gente expõe qualquer parte do nosso corpo ao sol, existe um hormônio no nosso corpo que ele é estimulador de melanina. E aonde que eu tenho mais melanina? No melasma. Então, assim, não adianta, eu vou estimular a melanina lá na pontinha do dedo do pé, vai piorar a pigmentação do rosto. Então, assim, briga com melasma é uma briga diária, incessante, sabe? Quem realmente quiser combater o melasma tem que fugir do sol. Não tem jeito. Doutor, uma vez tendo, ele, por exemplo, pós-gestação, eu já tive a experiência, né? Eu tenho umas escondidinhas aqui que elas somem depois da gestação. Mas elas sempre vão estar ali? Só estão, tipo, dormindo? Como é que... Porque assim, não tem cura. Ou não tem cura. Melhora depois da menopausa, porque diminui essa questão hormonal e aí pode melhorar depois da menopausa por conta disso. Agora não tem cura. Melasma para sempre. O ideal então, assim, é não deixar vir, né? Justamente. Vai ter fase que tu vai estar melhor, vai ter fase que a pele vai estar mais reativa, mais inflamatória, e aí esse melasma vai pigmentar mais, e vai ter fase que tu vai estar melhor, que vai pigmentar menos. Mas de todo jeito, o melasma tende a ser crônico. Agora, explodiu minha mente, eu vi que se eu tomar sol no dedinho do pé, o melasma vai... Nossa, acho que muita gente ficou assim, realmente é uma informação que, né, que... não tá aí todo dia, é algo bem inovador mesmo. Porque esse hormônio, ele é um hormônio que ele é ativado pelo sol, né? Então, ativou o hormônio, pigmentou. Não tem jeito. Fogão a lenha, então, calor do fogão. Calor no rosto. Tudo isso. Agora, continuando a falar das que não tem cura, né? Que é um desafio, acredito, né? Da profissão de dermatologia. É verdade. A gente tem, por exemplo, o vitiligo, a psoríase, né? Que são doenças crônicas. Sim. Né? Quais são as orientações? Acho que primeiro vamos classificar, né? Para de repente a pessoa não entender o que é o vitiligo. Depois você explica o que é a psoríase. E depois a gente fala dos tratamentos. Então, o que é o vitiligo, doutora? Vitiligo é uma alteração da pigmentação da pele. Então, a gente tem aquelas manchas brancas, né? Geralmente acontece ao redor dos olhos, ao redor da boca. O mais característico é ser periorificial, axilas, virilha. Então, geralmente, região de trauma pode aparecer o vitiligo também. É uma doença que é mais estigmatizante, né? Principalmente em pessoas com fototipo mais alto, mais morenas, né? Quer dizer, é uma doença que não é transmissível, que tem uma base genética envolvida, que é crônica, que piora com estresse e que muitas vezes a gente não consegue curar. Muitas vezes esse paciente abre uma lesão, pode ser que ele feche super bem, fechar que a gente fala é pigmentar de novo, e pode ser que ele nunca pigmente essa lesão de novo. Então, e isso é difícil lidar com isso, né? Eu acho que hoje eu tenho visto nas mídias sociais, muitas pessoas mais famosas têm mostrado que tem a doença. Tem até uma modelo da Arezzo que eu vi outro dia, ela fazendo uma campanha lá de bolsas e calçados, e ela tem um vitiligo bem avançado, e isso tem sido mais exposto, bem interessante, né? Para desmistificar a doença, para que as pessoas não andem no supermercado, no shopping, todo mundo fique olhando, né? Para que a doença se torne mais popular, mais conhecida. Psoríase é a mesma coisa. Mas eu acho que o grande desafio do vitiligo é a questão do tratamento, porque assim, o tratamento pode funcionar como ele pode não funcionar. E existem alguns estudos hoje que estão em andamento. Outro dia eu conversei com um especialista em vitiligo e ele falou que tem muita coisa boa saindo por aí, na linha dos imunobiológicos, mas até hoje a gente não tem nenhum tratamento muito eficaz para o vitiligo. Então, tem a ver com a imunidade. Tem a ver com a imunidade.
Então, Mas é classificado como uma doença autoimune? autoimune. Que a pessoa se estressa, vem mais. Não que o estresse cause a doença, né? Mas uma vez que a pessoa tem a predisposição genética, quando ela se estressa, o estresse pode fazer a lesão aparecer. E aí a lesão pode melhorar ou não. E como é o tratamento para o vitiligo? O tratamento é à base de corticoides, de estimuladores da pigmentação. Existem alguns tratamentos com alguns tipos de luz, né, que não são tão disponíveis, mas basicamente é isso. Então, veja, a gente não tem um arsenal tão interessante de medicamento para tratar o vitiligo, sabe? Então, é uma doença mais chatinha, assim, de lidar. E falando da psoríase? Assim como a psoríase, mas a psoríase eu acho que a gente já tem um avanço maior nas medicações, né? Então a gente tem opção aí de metotrexate, de imunomoduladores, a gente tem também os imunobiológicos que eu acho que vieram para ficar, que tem uma resposta muito interessante no caso da psoríase. Psoríase vai descamando, né? Isso, são manchas vermelhas, a maioria, né, tem uma base mais eritematosa, avermelhada, e geralmente é bem descamativa. O clássico é aparecer em cotovelo e joelho, mas teoricamente pode aparecer em qualquer lugar do corpo. Couro cabeludo é muito comum. E aí é uma coisa que incomoda, porque o paciente fica descamando, né? E a pessoa não pode confundir com caspa, é bem diferente. É diferente. Às vezes se imbrica um pouco o diagnóstico, sabe? Quando acontece só no couro cabeludo. Mas quando é uma psoríase mais intensa, dá pra diferenciar bem, mas às vezes se imbrica. Até existe um termo que a gente usa que é a seborríase. De tanto que as duas doenças se imbricam quando é no couro cabeludo. Mas a psoríase, ela costuma extrapolar a implantação do couro cabeludo. Então, às vezes, se o paciente tem aqui no couro cabeludo, ela vem um pouquinho pra testa, diferente da dermatite seborreica, que fica só onde tem implantação de cabelo mesmo. Mas pode ser bem descamativa também a dermatite seborreica. E de fato não tem cura essas doenças, só esse controle. E o paciente, uma vez descoberto a doença, ele tem que sempre fazer esse controle. Sim, vai sempre fazer acompanhamento. E como que é assim, no dia a dia, por exemplo, o índice de aparecimento, de acometimento dessas doenças hoje que chegam para você, assim, as pessoas, elas estão descobrindo mais, por isso também está surgindo mais? Ou ainda assim, é raro, não vem tanto? Eu acho que as pessoas buscam mais tratamento hoje em dia, porque doença que tá na pele é doença muito visível, né? E a pessoa não quer colocar uma blusa curta, não quer colocar um short, às vezes tem uma manchinha no joelho, porque tem receio de as outras pessoas acharem que é transmissível. Então, eu acho que isso faz muito as pessoas buscarem tratamento, sabe? O que a gente tem na pele que é transmissível? Micose? Micose. Basicamente. A própria hanseníase, né, ela não é transmissível de pele para pele, ela é transmitida no ar, né, então mesmo a hanseníase não é transmitida, eu posso tocar a pele de quem tem hanseníase, não vou pegar a doença. Basicamente micose. Então, o que às vezes a pessoa menos dá importância é o que vai transmitir. Verdade. Nossa, e já que você falou antes do cabelo, né? A gente falou da caspa, a gente podia também dar 2 dicas gerais, assim, para cuidar bem do cabelo e das unhas, né? Que também fazem parte desse grande órgão aí que é a pele. Sim, verdade. E nessa época de pós-Covid, eu tenho recebido muitos pacientes também por conta disso. Queda de cabelo, né? Demais. A gente sabe que esse é um efeito colateral um efeito muito relacionado com Covid. É assustador o tanto de cabelo que cai. Os pacientes às vezes fazem massinho, tiram foto do tanto de cabelo que cai, sabe? Mas não chega a ser uma alopecia. A pessoa com Covid pode de repente desenvolver uma alopecia? Não. São 2 coisas diferentes. São diferentes. Aí é o eflúvio telógeno. Eflúvio telógeno é um tipo de queda que acontece de tempos em tempos no nosso cabelo, e que isso pode ser acelerado quando a gente tem uma doença viral, quando a gente faz uma cirurgia. É fisiológico quando a mãe tem um bebê, né? Então, depois de 3 meses, o cabelo cai, né? Então, tudo isso é fisiológico. Agora, assim, às vezes, um eflúvio telógeno num paciente que já tem uma alopecia androgenética de base é muito pior. Aí, sim, a gente precisa intervir. Por quê? Porque aquela alopecia androgenética vai caminhar mais rápido quando tiver um eflúvio telógeno em cima. Então, aí é a hora da gente atuar.
Nossa, a gente falou bastante termos técnicos. Vou traduzir para quem tá em casa. Isso. Então, quem já é meio calvo, né? Quem já tem aquelas entradinhas. Isso. Então, por exemplo, teve Covid, começou a cair muito cabelo. Corre para um dermatologista para ter uma orientação profissional. Uma orientação, justamente. A gente faz dermatoscopia, que é uma avaliação com uma lente, uma avaliação de aumento do folículo do couro cabeludo, para a gente identificar se o paciente tem só um eflúvio telógeno ou se ele já tem uma alopecia androgenética. O que é alopecia androgenética? É a calvície. A calvície, ela pode acometer tanto homens como mulheres. O que acontece no homem? Então, é aquele homem calvo, né? Tradicionalmente, começa cada vez mais cedo, tem homens de 18 anos que às vezes já começam com a calvície, entradas, aquela rarefação no topo da cabeça, principalmente aqui atrás, e isso vai se abrindo, né, ganhando espaço nessa região. Essa região aqui occipital, essa região posterior do couro cabeludo nunca é acometido, tanto é que quando a gente faz um implante é dessa região que é a área doadora, que é retirado o fio para se reimplantar aqui, então geralmente é essa região aqui, que é a mesma região que é acometida no cabelo da mulher. Então, o que é calvície na mulher? Na mulher, geralmente, isso acontece um pouco mais tarde, embora meninas de 18, 20 anos já possam ter calvície feminina. Tem um componente genético envolvido e hormonal também, mas, basicamente, o que é a mulher com calvície? É aquele couro cabeludo que vai ficando muito ralinho no topo da cabeça. Sabe aquela senhorinha que a gente olha e consegue enxergar o couro cabeludo por transparência? Isso é calvície feminina. E aí, o tratamento é muito parecido com a calvície no homem, e o eflúvio telógeno, quando acontece junto com qualquer uma dessas quedas aí, então essas quedas pós-virais aí, que acontecem junto com queda genética, tem uma implicação maior. Por isso que a gente prefere atuar nessa fase que é super importante. Com certeza. E sabe o que eu já notei, doutora? Às vezes você vê uma moça jovem que penteia o cabelo sempre do mesmo jeito. Então ela sempre reparte de uma certa forma. E onde ela reparte, vai faltando cabelo, vai ficando um vão maior. Então fica a dica pra mudar o cabelo de lado também, não fica? Eu acho que ajuda, não ajuda? Tu falou, na verdade, assim, os hábitos com o cabelo, o que tu faz na haste do cabelo não vai interferir tanto com o que acontece com o fio. Então, assim... Explodiu a cabeça de novo. O que acontece? Às vezes eu tenho pacientes que falam, eu cortei o cabelo pra ele crescer mais. Não vai interferir, sabe? Quem prende muito, então, também... Só se for, assim, prender demais mesmo, assim. Existe, quando tu prende o cabelo com muita força, aí faz uma alopécia por tração. Aí o pelo fica tão tracionado por muitas horas ao longo do dia, mas tem que ser uma baita de uma tração pra causar isso, sabe? Mas acontece. Aí uma alopécia por tração, isso pode acontecer. Agora, o que se faz na haste, no fio do cabelo, não interfere com o que acontece lá dentro do folículo. Então, assim, tintura... corte de cabelo, amarrar, não vai interferir nesse tipo de queda. Agora, tu falou um termo de repartido, né? Repartir o cabelo. O repartido central fica mais afastado na mulher. Basicamente, é isso que a gente vê na calvície feminina, né? Que eu tinha esquecido de mencionar esse detalhe. Sabe quando tu começa a dividir? Onde divide o cabelo, ele tá ralo. Parece que tá aumentando aquele repartido central do cabelo. Então, é isso que acontece na queda genética na mulher. Então, isso é o sinal pra... Opa, tô começando a ter uma alopecia aqui... Procure uma profissional. Sim. Muito bom. E existe um afinamento. Então, assim, o fio começa a perder calibre. E isso é muito visível na queda genética, tanto no homem como na mulher. Mas na mulher é mais acontece muito mais do que no homem. Nossa. Então, no homem cai mais. E na mulher afina mais. Então, a mulher fala que o cabelo tá mais fino. E tá mesmo. Muitas dicas boas, nossa. E pra gente ir aí encaminhando assim a nossa conversa, como a gente então pode fazer a manutenção da beleza, né? Da pele, dos cabelos, das unhas, assim, como que a gente pode envelhecer bem, se for assim pra tentar sintetizar essas dicas? Então, assim, número 1, protetor solar, sem dúvida, né? Eu acho que é o mais importante, assim, se fosse escolher um produto pra usar, sem dúvida seria o protetor solar. Porque a gente já sabe que o sol é o que mais envelhece a nossa pele. Hábitos de vida são importantíssimos, né? Então a gente não mencionou isso, mas alimentação saudável, tomar muito líquido, fazer atividade física, tudo isso de uma maneira geral vai influenciar para que a gente tenha uma boa saúde e, por consequência, uma pele boa, né? Fumo, cigarro, né? A gente sabe que faz um mal gigante para a pele, então tudo isso deve ser evitado.
A partir dos 25 anos, a gente começa a ter uma queda na produção de colágeno, né? E aí uma pergunta muito frequente também em relação à ingestão de colágeno. É muito questionável, sabe? Tomar colágeno ou não tomar colágeno. A gente não envelhece por falta de ingerir colágeno, né? A nossa alimentação, quem ingere carne, proteína, é rica em colágeno e não é isso que nos faz envelhecer. O que nos faz envelhecer é a falta de demanda de colágeno para a pele. Então, assim, a nossa pele envelhece porque a gente tem frouxidão ligamentar, porque a gente perde coxim gorduroso no rosto, porque o colágeno não vem mais para a pele. Essa que é a ideia. Como que faz para o que eu comi ir para a minha pele? Aí que tá, estímulo de colágeno. Então, a gente faz procedimentos que estimulem colágeno. Quais são os mais conhecidos? Ultraformer, Radiesse, Sculptra, todos esses são procedimentos que a gente faz em consultório, mas a gente pode usar algo em casa também, pode usar alguns ácidos específicos para estimular. Dependendo da idade de cada paciente, a gente vai lançar a mão de algum desses tratamentos. Botox é sempre uma pergunta muito frequente também, né? Uhum. Então, Botox a gente usa principalmente para tratar o terço superior do rosto. Então, rugas da testa, ruga da brabeza, ruga do sorriso, pés de galinha. E esse é o primeiro pilar do tratamento. É por onde a gente sempre começa para envelhecer com uma pele bonita, sem marcas de expressão. Porque a expressão, quem causa, é o músculo. Então, eu preciso parar esse músculo para ele parar de causar essa linha. E aí, eu começo a melhorar essa região superior. No terço inferior, o que pega é flacidez. Então, bigode chinês, marionete, bulldog, sinal de flacidez. E aí, a gente precisa de procedimentos que deem efeito lifting no rosto, que melhore essa região aqui, melhorando flacidez no rosto. E a pessoa pode fazer algo em casa? Pode. O que ela pode fazer em casa é usar algum produto em casa que estimule colágeno, mas aí existe massaginhas assim no rosto, essas coisas ajudam? Pouco resolve. O que a gente vê às vezes muito difundido? Movimentos de estímulo do músculo, massagem, pouco resolve. Isso não estimula colágeno. O que estimula colágeno são alguns procedimentos do consultório e alguns cremes que a gente pode usar. Os cremes que a gente usa em casa, eles têm uma limitação, assim, também, né? No estímulo de colágeno. Mas, claro, tudo que a gente usa sempre, né? Continuamente, vai ter resultado também. E também faz parte do nosso arsenal para manter uma pele jovem. E junto com o protetor solar, vai com certeza ajudar. Mas, para estimular colágeno mesmo, aí, a partir dos 25, 30 anos, a gente já precisa de alguns outros procedimentos se a gente quiser envelhecer com o rosto, com a pele um pouco melhor. E que dica você dá para aquela pessoa que chega e fala, eu tenho muito medo de envelhecer, porque na verdade envelhecer é um processo natural da vida, né? É sinal que você tá vivo. Verdade. Né? E ainda tem a questão da saúde, que eu acho que tem que sempre pautar qualquer procedimento que você for fazer, né? Como é que você encara o envelhecer? Como que eu encaro? Então, tu sabe que até quando eu entrei na dermatologia, eu sempre refleti muito sobre isso, porque dermatologia inclui tratamento de doença e tratamento estético. Então, acho que isso faz sempre a gente refletir em tratamentos de beleza. E assim, eu acho que isso sempre gera algumas dúvidas e algumas discussões, porque isso parece ser algo supérfluo. Tratar, embelezar, né? Então assim, tá fazendo botox, tá fazendo alguma coisa de beleza, parece que isso é supérfluo. Por exemplo, uma mãe cuida dos seus filhos e aí, não, agora que eu cuidei de todo mundo, investi em todo mundo, agora eu vou cuidar um pouquinho de mim. Eu vejo muito isso no consultório, né? O que eu vejo em relação à beleza? Eu vejo que tudo que reflete na nossa autoestima, a gente se vê melhor, eu acho que a gente consegue se entregar melhor também. Eu acho que a gente consegue ser uma pessoa melhor para os outros, a gente consegue ser uma mãe melhor, ser uma profissional melhor, se a gente está se sentindo de bem consigo mesmo. Quer dizer assim, todo mundo tem que fazer botox, todo mundo tem que... Se você se sente bem com a pele do jeito que você tá, com a roupa que você tá usando, do jeito que você tá, ótimo, bola pra frente. Mas se você acha que você pode melhorar, que você gostaria de se sentir mais bonita, que isso vai repercutir, vai refletir no seu dia a dia,
Por que não? Por que não melhorar? E eu vejo, particularmente, eu vejo muito isso na minha vida. Porque eu tive minhas 2 meninas, foi um perrengue, foi uma gravidez atrás da outra, elas têm 2 anos de diferença. Eu prezei muito pela amamentação, amamentei as 2 1 ano e meio. E durante todo esse período eu me desleixei, fiquei mais descuidada. E depois disso comecei a me cuidar mais, comecei a me dedicar mais à minha profissão. E eu vejo o quanto isso fez diferença na minha vida, o quanto isso reflete no meu cuidado com elas, porque eu me sinto mais bonita, me sinto melhor, e tudo isso reflete em tudo ao meu redor, sabe? Então posso te falar por experiência própria que é importante que a gente se sinta bem, sabe? Que a gente se sinta de bem com a gente mesma, e eu acho que isso reflete em tudo que a gente realiza. Que lindo! Não tem uma forma melhor de concluir o episódio de hoje, até porque falamos com alguém que adora cuidar do ser humano. Adorei conhecer você, doutora. Ai, prazer. Nossa, muito bom mesmo, doutora Daniela Siqueira. E esse é o podcast Fala aí, Doutor. Fica a dica pra você. Tá no YouTube? Dá o like. Se não se inscreveu no canal ainda, se inscreve. Compartilha com alguém que você sabe que vai precisar dessas informações. Tá no streaming? Deixa sua avaliação na Apple Podcast, no Spotify. E acompanha sempre Fala aí, Doutor. Muito obrigada mais uma vez, Eu doutora. que agradeço. Obrigada pela oportunidade. Inscreva-se no canal do YouTube da Unimed Pato Branco. Siga o podcast Fala aí, Doutor no Spotify. E não perca nenhum episódio. Se você já nos segue, deixe a sua avaliação.